Salve Maria, meu nome é Padre Xerabel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e hoje nós terminaremos o tema do pecado. Nós começamos na aula anterior sobre os princípios, a doutrina do pecado em geral, para que nós saibamos mais ou menos, pelo menos de forma essencial, quais são os pecados, como defini-los, como aplicar praticamente em nossa vida particular. E aqui nós vamos apenas enumerá-los rapidamente para que não se faça uma aula tão longa falando sobre os pecados. Na próxima aula eu espero poder falar sobre as virtudes. Então, os pecados eles são o que são contrário às virtudes. As virtudes elas são, digamos assim, o positivo da vida espiritual e os pecados são o negativo da vida espiritual. Então, as virtudes nos ajudam a unirmos a Deus e os pecados nos ajudam a nos afastar de Deus. E muitos nos ajudam ele mesmo para o inferno, como nós já podemos ter percebido na aula anterior. Então não é isso que nós queremos ir para o céu. Mas, para que se faça o bem, nós devemos primeiro evitar o mal, ou poder fazer o bem, mas fazendo o bem se evita o mal. Então, para evitar o mal, é bom e adequado que se saiba quais são esses males. Então, acontece o seguinte. Antes de começarmos a aula, vamos invocar o nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem. Então, eu disse que vamos enumerar os pecados, né? Então, existe 4 espécies de pecados, dizemos assim. Primeiro, são os pecados, os vícios capitais. Dizemos que eles são os vícios capitais pelo fato dos outros pecados se andarem atrás deles. Eles são como a fonte, a renda dos outros pecados. Eles são que dirigem os outros pecados, são como o norte dos pecados. Então, onde há eles, há outros pecados também. Então, logo vem os 6 pecados contra o Espírito Santo. Os pecados contra o Espírito Santo são aqueles pecados que dificilmente serão perdoados. Pelo menos, ordinariamente, não se perdoa. Mas isso não quer dizer que quem se encontra em algum desses estados não há salvação aqui ainda nessa vida. Mas se morre com algum desses pecados, evidentemente não se perdoará. Por exemplo, quando se diz não se perdoará nem mesmo na outra vida. Então, por exemplo, nós vamos enumerar já os 6 pecados contra o Espírito Santo. Então, esses pecados são aqueles pecados que, em norma, são quase imperdoáveis. Então, são pecados gravíssimos. E também tem os 4 pecados que bradam ao céu. Então, que são os pecados, são 4 que bradam ao céu, que são os pecados, digamos assim, que Deus se ira de uma forma mais forte contra as pessoas que praticam esses pecados. São de fato aqueles pecados pelo qual Deus poderia destruir a pessoa naquele mesmo momento. Como ele fez, por exemplo, com alguns exemplos que nós podemos ver depois. E logo os 9 pecados alheios, que esses são normalmente não se fala muito deles, Então, nós também falaremos um pouco sobre esses pecados. Pois bem, então, os pecados capitais, como já podemos ver aqui, eu enumerei 1, e aqui a enumeração dos pecados, depois eu coloco os 9 pecados alheios. Então, o primeiro é a soberba. A soberba, ele é um pecado bastante específico, pelo fato de ser o pecado da insubmissão. Então, nós somos humanos tem uma raiz da palavra, por exemplo, que no espanhol, humano se diminui para humo, e humo significa como fumaça. Então nós somos isso, nós somos pó, nós somos cinza. Mas o pecado da soberba, ele se revolta contra Deus, primeiro, tornando-se a pessoa que pratica esse pecado da soberba, ela se vê demasiado boa, demasiado grande, demasiado importante, e começa a desprezar primeiro as outras pessoas, ou a Deus, e também a Deus. Então é um pecado que ele é um pecado de insubmissão. Diz-se, que é a teologia, que o pecado de Lúcifer foi o pecado da soberba, porque ele se viu tão magnífico, tão bom, tão poderoso, que ele se revoltou contra Deus, querendo se colocar no lugar de Deus. Então ele queria alcançar, por exemplo, o bem eterno, o bem maior,
por suas próprias forças, né? Por sua própria natureza. E não é assim. Né? Pelo menos é o que Santo Tomás coloca em sua Suma, que este foi o pecado de Lúcifer. Pois bem, então nós pecamos contra a soberba justamente isso. Hoje se fala muito de narcisismo, né? A pessoa se vê como um certo Deus, etc. E o narcisismo tem uma fonte muito grande, muito profunda na soberba. Então, deve-se evitar toda espécie de narcisismo, não se deve desprezar o próximo e nem desobedecer à lei de Deus. Pois a soberba é aborrecida por Deus e pelos homens. O princípio de todo pecado é a soberba. Então, quando eu não me coloco na submissão da lei de Deus, eu já estou dizendo, olha, o Senhor existe, mas sou eu quem guio minha vida mesmo. Então, eu não obedeço suas leis. Eu rejeito todas essas leis, porque eu sou mais importante, e me coloco a rejeitar a lei de Deus. Isso, na forma prática, quer dizer o seguinte, que eu vivo como quero. Não me importo com nada, não me importo com o meu próximo, não me importo com o nosso Senhor, e vivo a vida. Então, este pecado, esta forma de comportar-se já é a soberba. Então, toda a fonte do pecado é a soberba. Logo, dos 7 pecados, os 7 pecados ou vícios capitais, é a avareza. Então, a avareza nós já sabemos que é mais ou menos, né? Aquele apego ao dinheiro, ou aos bens materiais. Né? É um apego desordenado. Peca-se por avareza quando se ama e procura desordenadamente o dinheiro e os bens, né? E se é duro de coração para com os pobres. Portanto, quem, por exemplo, tem dinheiro, né, quem tem certos bens, é obrigado, por lei natural, inclusive, a ajudar os mais pobres. Então, normalmente, a gente vê, por exemplo, esses empresários ricos, que são católicos ou não são católicos, eles, de fato, têm as empresas, muitas vezes não porque eles necessitam, mas para que eles possam ajudar as pessoas que são mais pobres a trabalhar, a ter emprego. Então, é um dever, né, das pessoas que têm dinheiro ajudar os necessitados. Inclusive, se temos não muito dinheiro, mas temos alguma coisinha, nós vemos alguém necessitado, é dever nosso ajudar aquela pessoa, mesmo que seja com pouco. Não importa, mas é dever. Logo vem um pecado, né, que nós estamos vendo que são 7 pecados capitais, ou os vícios capitais, que é o pecado da luxúria. Então o pecado da luxúria se comete quando se fala, ou pensa, ou se comete atos contra a pureza, contra a santa pureza. Então lá no livro de Tobias vai dizer o seguinte: preserva-te, meu filho, de toda fornicação, né? Ou quer dizer impureza. Então, da impureza se origina a repugnância à oração, né? Se repugna às virtudes, negligencia também os deveres de Estado, as seduções da inocência, se comete sacrilégios, né? Aqueles que estão indo, por exemplo, na igreja e recebem os sacramentos em pecado mortal porque tem vergonha de se confessar ao padre, porque é um pecado, digamos, mais vergonhoso de se confessar, mas deve se confessar. Se tiver a desgraça de cometer, né, vá ao padre e se confesse, porque é isto que nós estamos para aqui nessa vida, para procurarmos o perdão de Deus, né, e ter aquele arrependimento de não mais pecar. Então a luxúria ela tem várias consequências, né, podemos dizer assim, várias más consequências. E, infelizmente, é um pecado que pega muito forte na sociedade de hoje, pelo tema das mídias sociais, pelo tema de toda essa tecnologia, da televisão, né, de fato bastante grave, e é algo que está como alastrado, né? A nossa sociedade atual se tornou como bestas, como animais, da qual temos dificuldade de sair desse pecado. E se colocamos, de fato, seriamente a trabalhar nesse pecado, ou seja, para vencer este pecado, com a graça de Deus, recebendo os sacramentos e recorrendo à confissão, não deixando o pecado mortal trabalhar na sua alma, na nossa alma, se verá que a graça de Deus ela vai trabalhar muito mais forte. Então, é de fato um ato da vontade. Eu quero sair desse pecado, então eu vou colocar os meios para que alcance o meu fim, ou seja, que é sair desse pecado. Pois de fato é um pecado grave e é um pecado que a maior parte da sociedade atual hoje está alastrado, né? Mas enfim. Então logo vem o pecado da inveja.
A inveja é aquela tristeza que se tem por um bem alheio, né? Por alguma coisa boa que ocorreu com outro. Ou é aquela alegria que se tem quando alguém se prejudica ou acontece alguma coisa má em relação à pessoa. Então está fácil, está fácil saber o que é inveja, né? Bom, logo vem a gula. Ou intemperança, a ver se pronuncio bem. Então, a gula ou a intemperança se comete quando nós abusamos das guloseimas, né, das comidas e das bebidas, principalmente alcoólicas, em demasia. Então, quando nós não colocamos, digamos, um freio no nosso comer, no nosso beber, nós pecamos com gula. Né? Normalmente peca com a gula, de fato, no Brasil tem muito disso, o churrasco. Né? Então vamos falar do churrasco. O churrasco, você faz ali aquela carne e você fica comendo ali durante 4 horas de churrasco. Ali se comete gula. Então, devemos comer o que for necessário para o corpo, e é isto, se come para a saúde, claro, numa festa, nas santas ocasiões, por exemplo, que se comemora, que se deixa de fazer aquela penitência, digamos, mais negativa, você pode comer um pouquinho mais, não há problema. Mas não é comer para ficar com a barriga cheia, né? E ficar, olha, estou morrendo porque comi. Não, isto é a gula. Então não se comete o pecado da gula, porque o pecado da gula leva a outros pecados, como a luxúria. Então, normalmente, quem não sabe frear, né, o pecado da gula, não freia tampouco a luxúria. E os outros pecados também vão juntos. Na verdade, qualquer desses pecados que nós fazemos, né, se não sabem frear todos eles, vai levando aos outros. Né? Então é como se fosse uma caixinha cheia de coisas dentro, da qual eu devo levar. Tem um monte de coisas dentro e cada uma dessas coisas que tem dentro eu devo levar juntas. É mais ou menos isso. Mas, claro, sempre tem um ou outra que nos pega um pouco mais no sentido de um pouco mais pesado, né? Aquele mais principal. Sempre tem. Mas, normalmente, andam todos juntos. Logo, da gula, que é a intemperança, por exemplo, lá no Evangelho de São Lucas, diz o seguinte, né? Velai, pois, sobre vós, para que não suceda que os vossos corações se tornem pesados com as demasias do comer e do beber. Então, de fato, tem que ter uma vigia, né, nesse sentido. Logo vem a ira. Né? A ira se comete quando nós exasperamos, nós usar um termo mais popular, ficamos com raiva, né, com o nosso próximo. Então, acontece muitas vezes que nós ficamos com raiva e nós fazemos isso exteriormente. Isso é uma ira mais grave. Mas, mesmo aquela ira de pensar, do pensamento, na qual eu fico, não, ele é de fato malvado, ou ele é isto, ou ele é aquilo, e eu faço planos e eu me deleito neste pensar mal do próximo, também estou pecando contra a ira, com a ira, aliás. Então, toda a amargura e animosidade e cólera e clamor e maledicência com toda espécie de malícia seja banida entre vós, diz o livro a carta aos Efésios, capítulo 4. Então, a ira, normalmente, leva a disputas, né, a violências, a imprecações, a blasfêmias. Então você deve evitar toda a ira, inclusive aquela ira interior, né, que eu fico trabalhando contra o próximo. Ou porque ele não é do meu grupo, ou porque ele é de um grupo diferente, ou porque ele tem certos pensamentos que são lícitos tê-los, mas eu não estou de acordo, então ele para mim é isto ou é aquilo. Então, isso é ira também. Tem que se tomar cuidado e muitas vezes, dependendo, pode ser mesmo pecado mortal, mesmo em pensamentos, quando eu fico martelando ali. Então não se martele. Logo vem a preguiça. Então a preguiça, ela é aquela repugnância ao trabalho natural, né, ao trabalho e ao esforço. Então, por exemplo, quem é estudante tem aquela repugnância ao estudar. Quem é sacerdote tem aquela repugnância ao apostolado. Quem é seminarista tem repugnância à vida do seminário, enfim. Então, aquela repugnância às coisas, mas também é aquela repugnância a fazer as coisas espirituais. Né? Então, normalmente quem tem a preguiça já não gosta de rezar, tem aquela dificuldade de rezar e não vai rezar. Normalmente o preguiçoso não reza, ele reza ali umas 2 Ave Marias, se for católico, e olha lá, no dia que reza.
Então tem que ter muito cuidado, não devemos ficar parados. Muitas vezes nós temos como problemas naturais, da qual deve ser resolvido mesmo com a medicina, né? Então, eu conheço pessoas, infelizmente, na nossa sociedade atual, que tem tantos vícios, tantas coisas, tantas drogas, enfim, tantas calamidades. Pode acontecer que tem pessoas que têm naturalmente uma propensão a fatigar-se, a estar cansado. Então, estas pessoas que têm esta propensão, digamos assim, devem-se buscar um médico, uma solução natural, porque a natureza ajuda a vida da graça, né? Então há uma harmonia entre os dois. Então quem tem esses problemas, mesmo natural, que não é voluntário, deve-se buscar ajuda. Não fiquem sem buscar ajuda. Pois mesmo que esteja, por exemplo, em estado de graça, a natureza, a graça não, digamos, não destrói a natureza, né? Mas ali é uma harmonia entre ambas. Claro, e com o tempo, a graça pode ir trabalhando mais forte. Isso também depende muito, né, da relação da pessoa com Deus, ou da vontade de Deus, porque Deus é livre. Então, quem tem esse problema, busque saber o motivo. Não fique com esse problema. Esse problema faz a vida difícil. Depois que se vence esse problema, se vê que a vida começa a ser até mais bonita, né, até mais do modo que a gente não pensava ser. Então, muitas pessoas preguiçosas pensam que elas, daquele modo, elas estão bem, mas não estão. Deve-se entender que não está bem aquilo, e não está bem mesmo. E se vê com o tempo, né, se colocar os remédios necessários, os meios necessários, se vê que quanto tempo se perdeu com a preguiça. Inclusive para a oração, não deixem de rezar. Quem reza se salva, quem não reza se condena, diz Santo Agostinho. Pois bem, agora nós falaremos dos 6 pecados contra o Espírito Santo. Os 6 pecados contra o Espírito Santo, como vocês já podem ver aqui, o primeiro seria a desesperação da salvação. Então, o que significa isto? Tem certas pessoas, digamos assim, eu vou falar em que sentido significa essa desesperação da salvação. Tem certas pessoas que começam a se entregar ao pecado por vias naturais, por suas tendências, por suas paixões. Elas já se colocam no tema de, bom, eu sou um pecador, né, eu tenho meus pecados, estou com preguiça de vencê-los, e, bom, já que eu não posso vencê-los, eu vou me condenar mesmo, então vou aproveitar a vida e vou fazer tudo o que eu quero fazer, de bom, de mal, enfim, não me importa porque já vou me condenar. Então a pessoa, ela começa a martelar na cabeça dela, vai colocando, vai preparando outros princípios, outras regras para que se fuja da realidade do pecado, né, e se desespera da salvação, e esquece da religião. E por que se chamam os pecados contra o Espírito Santo? Porque Nosso Senhor diz que todo pecado é perdoado, exceto aquele que peca contra o Espírito Santo. Então quem tem esses pecados, normalmente chega a um grau muito difícil de salvação mesmo, né? Mas enquanto nós estamos vivos nessa terra, nossos pecados são perdoáveis, né? Então não se desesperem, né, se alguém estiver nessa situação. Realmente busque um padre, se confesse, mas, digamos assim, é o que acontece normalmente, né? Quem segue esses pecados, quem tem esses pecados. Então o desespero da salvação é um deles, né? Pois bem, tem um outro também que é o contrário, que é a presunção sem merecimento de salvação. Então a pessoa vai à igreja, né, reza ali seu rosário, mas vive uma vida de uma besta, né? Então essa pessoa que já começa a falar mal do próximo, não, porque ele não vai à igreja, porque ele é assim, porque ele é assado, mas ela mesma não coloca as suas devidas disposições para alcançar a salvação, que é a vida da graça, a vida da caridade, a vida da esperança, da fé, né? Então, esta pessoa é presunçosa, isso é um pecado contra o Espírito Santo também. Então nós devemos olhar a nós mesmos, olharmos a nós e ver se não estamos com esta presunção também. Mas nunca vem para cá tampouco, hein? Nem o desespero, nem a presunção. Sem merecimento. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho merecimento, se eu vou me confessar, se eu tenho minha vida de graça, etc., eu posso confiar, ter aquela esperança, né? Mas uma esperança que se confie na misericórdia de Deus, na salvação, porque eu estou colocando os meios, né? Então, mas nunca presumir, não é porque tampouco eu estou colocando os meios, estou ali, eu já estou salvo, eu vou para o céu. Não. O demônio, ele trabalha, né? O demônio é uma realidade da qual a maioria de nós desconhecemos. E ele trabalha contra a pessoa, né? Por mais bem que você esteja na vida espiritual, ele vai e alguma coisa ele faz,
Muitas vezes, ou nós mesmos acabamos fazendo por causa de nossas paixões, nossas preferências, nossos gostos, né? Que muitas vezes não são os gostos de Deus. Pois bem, logo o terceiro pecado, né, seria negar a verdade conhecida como tal. Então aqui entra o pecado da heresia normalmente, né? Então eu falei na aula anterior que o pecado da heresia é um pecado contra a verdade mesma, né? Contra Nosso Senhor. Ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando se entra por uma heresia, né, e se atém naquilo, se coloca a cabeça naquilo e não quer mais sair daquilo, ela é pertinaz, ela se coloca a fazer um pecado contra o Espírito Santo, que é negar a verdade conhecida como tal. Logo vem a ter inveja das mercês que Deus faz a outra. Então, algumas pessoas recebem certas graças, da qual Deus as dá, porque, não sei, porque elas fizeram certos caminhos espirituais, ou porque Deus mesmo as deu. Muitas pessoas já desde muito pequeno, nunca se separaram do caminho de Deus, né? Tem certos santos que nunca fizeram um pecado mortal, como Santa Teresinha de Jesus, parece que nunca fez um pecado mortal. Então, isso foi sempre uma graça de Deus, que Deus deu, né? Mas tem aquele que entra em uma inveja das graças de Deus, ele pega contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a pessoa está tendo inveja de uma coisa que não pertence a ela, pertence a Deus, as graças de Deus, a graça vem de Deus. Então, Deus aplica na vida das pessoas do modo que Ele quer, né? Então, esta inveja, né, ter inveja das mercês que Deus fez a outrem, é um pecado contra o Espírito Santo. Não quer dizer, entretanto, nunca pensem que enquanto você estiver vivo já está condenado. Não. Sempre tem aquela oportunidade de se arrepender. Mas, sim, quem comete esses pecados tem uma dificuldade a mais de buscar o perdão de Deus. Por isso chama pecado contra o Espírito Santo. Pois bem, a obstinação no pecado, evidentemente, é um pecado contra o Espírito Santo, porque a pessoa se obstina e já não vê mais a maldade do pecado e morre com aquilo. Bom, morrendo com pecado mortal, você vai ao inferno, né? Então, evidentemente, a obstinação do pecado é um pecado contra o Espírito Santo. Mas lembrem-se, sempre que estiver com pecado e ainda estão vivos, e se ver aquela graça de Deus já chamando, ou você mesmo querendo ir, porque se você quer se arrepender é porque Deus já está chamando, né? Então, não fiquem por aqui. Deus ele nos ama, né? Deus ele nos ama cada um de nós, cada um. Nós somos filhos, de fato, amados de Deus. Enquanto Ele nos sustém aqui nesta vida, é para que nós possamos encontrar o caminho da restauração de nossas almas e amá-lo, conhecer, amar e servi-lo, né? Para que nós possamos viver com Ele durante toda a eternidade. E viver com Deus durante toda a eternidade é ter as maiores alegrias, as mais grandes delícias, das quais nós não podemos mesmo imaginar ou conceber. Pois bem, e logo a impenitência final. Então a obstinação no pecado, que a pessoa já esquece do pecado, e logo leva uma impenitência final também. Tem uma relação bastante próxima entre os dois. Pois bem, estes são 6 pecados contra o Espírito Santo. Logo, lá nos Atos dos Apóstolos, né, para terminar o tema dos pecados contra o Espírito Santo, diz o seguinte, capítulo 7, versículo 51. Homens de cerviz dura e incircuncisos de coração e ouvidos, vós resistis sempre ao Espírito Santo, assim como foram vossos pais, assim sois vós também. Então, devemos guardar-nos especialmente destes pecados, porque eles obrigam, por assim dizer, a Deus a retirar sua graça, tornando nossa conversão quase impossível, como já dito. Mas lembre-se, nunca se desespere. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos recorrer ao perdão de Deus. Não se desespere. Pois bem, então nós temos aqui os 4 pecados que bradam ao céu. Por que diz brada ao céu? Porque pede vingança de Deus de fato. Pede vingança de Deus para que nos castigue. Então, o primeiro deles é o homicídio voluntário. O homicídio voluntário não precisa explicar o que é. Não sei, eu matar uma pessoa é um homicídio voluntário. Isso eu querendo matar. Então eu não tenho direito de matar ninguém. Logo vem o pecado sensual contra a natureza. Então o pecado sensual contra a natureza seria o pecado sensual que esteja fora do casamento, normalmente, com pessoas que são do mesmo sexo, né, ou mesmo pessoas de sexo distintos, mas que esteja contra a natureza, ou seja, que esteja contra a finalidade de ter um filho. Então estes seriam os pecados contra a natureza. Então há os 2, mas se diz propriamente
digamos, essencialmente aos do mesmo sexo. Então, entretanto, também aplica-se aos sexos distintos, ok? Então, oprimir os pobres também seria um pecado contra a natureza. É um pecado contra a natureza porque os pobres, eles estão aqui, nesta terra, para amar, para conhecer, amar e servir a Deus. Eles também têm o direito de sobreviver. Né? Então, uma pessoa que já é pobre, ainda recebe, digamos, por outra, certa opressão, ela está sendo mais humilhada do que ela deveria ser. Né? Então, ao oprimir os pobres, órfãos e viúvas, são dizer primeiro aquelas pessoas, fazer mal àquelas pessoas que já encontram uma situação bastante difícil da vida delas. Né? Então, essas pessoas nós devemos ajudá-las e não oprimir. Aqueles que as oprimem pedem vingança também de Deus. E negar o justo salário aos que trabalham. A pessoa trabalha e, bom, aqui está claro, né? E eu não pago o que devo pagá-lo. Porque é uma questão de justiça. Uma questão de justiça. Pois bem. Por isso, do homicídio, nós podemos colocar o exemplo do Gênesis, né, que fala lá, quando Caim matou Abel, né, que a voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim, diz Nosso Senhor. E logo tem o pecado sensual, né, que, por exemplo, o tema de Sodoma e Gomorra, o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou e o seu pecado agravou extraordinariamente. Né? Vamos destruir este lugar, visto que o clamor dos seus crimes aumentou diante do Senhor. Logo, vem um exemplo para a opressão dos pobres e órfãos e viúvas, né? Lá em Eclesiástico, capítulo 35, versículo 18, diz o seguinte: não correm as lágrimas à viúva pelas suas faces, e não clama ela contra aquele que lhes faz derramar, porque elas das faces das viúvas sobem até o céu. E logo, o último exemplo, podemos encontrar no livro de São Tiago. O seguinte exemplo: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, o qual foi defraudado por vós, clama contra vós, e o clamor deles subiu até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, se você tem empregado, se nós temos empregados, etc., que se pague o justo salário do empregado. Né? E se puder até um pouquinho mais. Sempre é bom fazer um pouco de caridade. Não é pecado, é uma virtude. Pois bem. Então, agora... mas todos aqueles que cometeram estes pecados não se desesperem tampouco. Se estão vivos é porque podem se arrepender, ir a um padre, confessar e renovar a sua vida. Renovem a vida de vocês. Não deixamos, não nos desesperamos. Não temos por que nos desesperar se ainda estamos vivos. Então, o primeiro remédio é fazer um ato de contrição, um ato de amor a Deus, arrependendo de todos os pecados, para que eu possa, digamos assim, merecer o perdão de Deus. Ok? Então, qualquer pecado aqui que eu mostrei, que nós vimos, não se desesperem se tiverem a desgraça de fazer ou de ter feito, e corram às graças de Deus, corram à misericórdia de Deus, porque Deus é misericórdia mesmo. Deus ele quer dar de sua misericórdia, de seu amor, né, para nós que estamos aqui ainda, neste caminho, nessa peregrinação na vida terrestre. Os 9 pecados alheios já aqui estão bastante claros, né, não precisa muita explicação. Como diz, a gente ia apenas enumerar os pecados, de uma aula rápida. Então, primeiro, aconselhar ao pecado. Então, todos nós sabemos o que é aconselhar e pecado, então não preciso explicar o que é. Então, vou pedir, não sei, 2 amigos estão conversando e um diz que, não sei, quer tomar um remédio para... não sei, para dormir 3 dias. Isso não seria pecado, mas, não sei, quer se embebedar, quer ficar bêbado. E a pessoa vai mesmo, fica bêbado, esquece o seu problema. Isso é aconselhar o pecado. Mandar a outra em que peque, enfim, isso também está claro, porque seja aprovar os pecados de outrem. Então, nós, por negligência, muitas vezes porque nós não queremos ofender o próximo, né? E nós apenas como nos omitimos, né? E dizemos para ele, tá bom, é assim mesmo, muito bom, né? E assim, já está. Então isso também é um pecado, né? Excitar outros ao pecado é, de fato, como incentivar, né? Daquele incentivo, que é muito parecido com o mandar, mas aqui é o mandar, aqui é como se fosse um mandato, vai e faça isso. Aqui não, aqui se incentiva, né? Com um espírito de amizade, não, vai mesmo, vá,
vá beber e ficar muito bêbado. Logo, louvar o pecado de outrem, que seria muito parecido com aprovar, né? Mas aqui já é louvar. Não, porque isso é um exemplo mesmo e que se deve ser assim. É bom, é algo muito bom que ele faça, que ele fique bêbado. E, bom, isso é provar o pecado de outrem. Calar a vista de pecados alheios, né, que é pecado por omissão, né, que seria, de fato, alguém está fazendo pecado, eu sou a mãe dessa pessoa, e eu simplesmente sei que ele está fazendo certas coisas e eu não corrijo. Então isso é um pecado. Não castigar os pecados alheios, que também se aplica aos pais, né, que normalmente são os pais superiores que podem castigar, não sou eu que posso castigar, não é um amigo que pode castigar o outro, nós não temos este dever. Né. Ajudar os outros a pecar também é um pecado, e defender os pecados alheios, que é mais ou menos como o louvar o pecado de outro. Então tem muita relação, né? Normalmente esses pecados alheios, para não pecar contra eles, lembre-se que nós temos o dever de corrigir o próximo quando tem alguma chance, alguma possibilidade da pessoa se emendar. Não tendo esta possibilidade, ou, pelo contrário, fazer que a pessoa se torne ainda mais avessa à religião ou avessa à virtude, não temos o dever de corrigi-las, ok? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque eu vejo muito nessas redes sociais pessoas acusando de fato uma outra, não, porque eu estou ajudando ele a se corrigir, e a outra pessoa pobre se afasta da igreja e vai embora. Não é assim, não é este o espírito. O espírito é de fato corrigir o próximo quando há uma possibilidade de fato de não afastá-lo da religião, né, ou de incentivar a virtude, ok? E de evitar o pecado. Então, tenham sempre em mente isto. Então, os pecados, chamam-se assim, os pecados alheios, porque foram outros que os cometeram realmente, mas nos são imputados por termos de algum modo cooperados neles. No livro de Romanos diz o seguinte: os que fazem tais coisas são dignos de morte, não somente quem as faz, mas também quem aprova aqueles que as fazem. Pois bem, examine-se sempre, né, o seu defeito dominante, né, qual virtude eu devo trabalhar, qual pecado eu devo evitar na nossa vida, e aos poucos, com a graça de Deus, indo à confissão, recorrendo à confissão, ao sacramento da comunhão, quem tem a grande graça de ter o sacramento da Eucaristia perto de onde mora, recorra sempre e não se desligue da vida de graça, porque a vida de graça, de fato, é o motivo de nós estarmos aqui, para vivermos em graça em Deus, né? E assim podermos nos unir já nesta vida para podermos ir a outra vida já unidos a Deus, sem passar por nem purgatório, muito menos ir para o inferno, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.